Pai do Senhor a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje está abençoada. Mas antes de entrarmos na mensagem de Deus, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês assistirem e se fortalecer. Então vamos entrar na palavra de Deus, que hoje fica em Mateus 16, do versículo 21 ao 23, que diz assim a palavra de Deus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra de hoje está muito abençoada. E essa palavra de Deus fala sobre que Jesus prediz a sua morte. E aqui nós vemos Jesus alertando os seus discípulos, dizendo que ele seria morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitaria. Neste momento, Jesus estava no final do seu ministério, aqui na terra. E ele precisava contar tudo que iria acontecer com ele, para que os seus discípulos não fossem pegos de surpresas. Então, Jesus trouxe essa profecia. Apesar das profecias do Antigo Testamento, que já falavam do sofrimento e sobre a morte do Messias. Aqueles homens não acreditavam que isso realmente iria acontecer com o Filho de Deus. Foi com esse pensamento que Pedro, um dos seus discípulos mais próximo de Jesus, e uma pessoa que sempre foi sincera e muito direta, chamou Jesus no canto e o repreendeu por aquela fala. Pedro não aceitava a ideia de que Jesus deveria sofrer e morrer, porque ele tinha na sua mente a ideia que o Messias viria para triunfar sobre os inimigos de Israel e estabelecer um reinado aqui na terra. Só que o reino de Jesus é no céu. Jesus não é dessa terra. E por isso que ele não veio fazer uma justiça social. Ele não veio defender a causa dos oprimidos, visando um bem-estar nessa terra. Não. Jesus veio nos prometer a salvação e também uma vida de abundância, ou seja, uma vida de paz, de alegria e harmonia. Então, naquele momento em que Pedro repreendeu Jesus, a resposta de Cristo foi ainda mais direta. Jesus chamou Pedro de Satanás. Isso mesmo. Jesus não estava dizendo para Pedro, mas estava
acusando aquele que estava usando a boca de Pedro. E tem muitos cristãos que conhecem a palavra, mas por não ter a visão espiritual das coisas, podem ser usados pelo inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nos aconselham e ela nos dá conselhos apenas com a perspectiva humana, com a visão do homem e não com a visão das coisas espirituais, com a visão de Deus. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, não é porque a pessoa conhece a palavra e ela conhece Jesus e até mesmo é salva, que ela não pode ser usada mais pelo inimigo. Estamos vendo o exemplo de Pedro. Nós precisamos vigiar para que a gente não seja pedra de tropeço nos planos de Deus. Porque foi exatamente isso que Jesus disse. Jesus disse: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E você não conhece as coisas, você só conhece as coisas dos homens. Você não conhece os planos de Deus. Jesus dizendo que Satanás só conhecia as coisas dos homens, mas não conhecia os planos de Deus. Então, meus irmãos, essa passagem nos mostra a diferença entre os desejos dos seres humanos e a vontade do Senhor. Pedro era muito próximo de Jesus. E como ele queria que as coisas acontecessem do seu jeito, naquele momento, Satanás pegou na sua fraqueza. E Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Só que imagina uma coisa, irmão. Imagine se Jesus não fosse para a cruz. Imagine se Jesus não aceitasse morrer pelos nossos pecados. Nós hoje estávamos na mão do inimigo. Estaríamos condenados eternamente. Então, por mais que Jesus sofresse muito, por mais que Jesus tivesse que passar pela cruz, passar tudo o que ele passou, foi humilhado, chicoteado, Jesus passou um sofrimento fora do normal. Mas era necessário. Era o plano de Deus. E quando formos aconselhar alguém, temos que ter muita sabedoria, muito discernimento, porque senão iremos tirar aquela pessoa do deserto, sendo que na verdade é um tratamento de Deus o deserto que ela está passando. Pois o tratamento de Deus é o deserto. O deserto nos ensina diversas coisas. O deserto nos ensina a ser humildes, nos ensina a ser temente a Deus, confiante a Deus, confiar em Deus. O deserto nos ensina a ser totalmente dependente de Deus. O deserto nos ensina várias coisas, vários aprendizados, pois
o Senhor Deus nos ensina diversas coisas no deserto. E a primeira delas, e a principal, é ser dependente de Deus. Então fique com essa palavra de Deus para o seu coração, meu irmão e minha irmã. E relembro novamente todos vocês que curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. E compartilha também esse vídeo para outras pessoas, que essa palavra de Deus precisa chegar também em outras pessoas. Então fica todos na paz de Deus, que Deus continue te abençoando grandemente e poderosamente em todas as áreas. E principalmente que Ele seja o teu Deus, que você esteja sempre no centro da vontade de Deus. Fica todos na paz de Deus.